Vamos lá ouvir o que o vagabundo tem a dizer. The strength of a nation's currency is based on the strength of that nation's economy. And the American economy is by far the strongest in the world. Accordingly, I have directed the Secretary of the Treasury to take the action necessary to defend the dollar against the speculators. I have directed Secretary Connally to suspend temporarily the convertibility of the dollar into gold or other reserve assets, except in amounts and conditions determined to be in the interest of monetary stability and in the best interest of the United States. Now, what does this action, which is very technical, what does it mean for you? Let me lay to rest the bugaboo of what is called devaluation. If you want to buy a foreign car or take a trip abroad, market conditions may cause your dollar to buy slightly less. But if you are among the overwhelming majority of Americans who buy American-made products in America, your dollar will be worth just as much tomorrow as it is today. The effect of this action, in other words, will be to stabilize the dollar. Como vocês viram aí, as moedas fiduciárias, elas são lastreadas explicitamente em honestidade de político. As pessoas acreditam que, muitas pessoas ainda hoje acreditam que o dinheiro é lastreado em ouro. Nem a Suíça mais lastreia dinheiro em ouro. E para demonstrar que a imoralidade ela passou a ser exponencial depois de 2018, depois da grande crise financeira, que os caras começaram a inventar negócio de quantitative easing, a quantidade de moeda criada, ela foi sem precedentes. Vejam esse gráfico. A grande crise de 2018 e a solução estatal. Quantos dólares existiam no mundo em 2018 e quantos dólares existiam no mundo em 2022? Sextuplicou a quantidade de dólares. Se você não sextuplicou sua riqueza em dólar nesse período, você foi diluído. E quem foi enriquecido? Os cotilionários, os amigos do rei que conseguiram esses dólares emprestados de graça ou a juros subsidiados, né? E o que eles querem agora? Entre 2022 e 2023, eles disseram que iam começar a reduzir os grandes estímulos do quantitative easing. Não ia ter mais alívios quantitativos. Agora ia começar a subir os juros, ia ser enxugado o mercado. O que significa isso? Quando taxa de juros sobem, todos os ativos que são precificados a partir de fluxo de caixa, como imóveis, como ações, como títulos de dívida, eles são desvalorizados. Por quê? Porque qualquer título, qualquer ação, qualquer imóvel, ele vale comparativamente ao que aquela quantidade de riqueza que você venderia ele geraria num banco sem risco. Então, se um imóvel se um ponto comercial, por exemplo, que gera um aluguel de, digamos, que é mais fácil dizer fluxo de caixa do que aluguel, porque você sempre pode ter outros fluxos de caixa, inclusive da venda. Vamos dizer que um bem qualquer, que tem um fluxo de caixa projetado de 1.000 por mês, há uma taxa de juros de 1% ao mês, certo? Quanto é que ele valeria? Ele valeria a quantidade de dinheiro equivalente ao fluxo de caixa que ele ia gerar. E se a taxa de juros aumentar 10 vezes ou cair 10 vezes, o valuation dele também muda 10 vezes. O que significa isso? Se o juro sobe de 0 para 1, ele sobe quantas vezes? Ele sobe infinitas vezes. De 0 para 1, não é 10, não é 100, não é 1.000, não é milhões de vezes, é infinitas vezes. Nunca subiu, nem proporcionalmente, nem em termos absolutos, tão rápido o juro nos Estados Unidos. E o que aconteceu em relação a isso? Qual foi a resposta para isso? A desvalorização de diversos tipos de ativos. Está aqui no gráfico. Esse é o objetivo deles. Eles não mentem, não. O Fórum Econômico Mundial foi criado em 71 e não é coincidência. O objetivo desses caras é exatamente esse que está escrito na tela. Você não terá nada e será feliz. Você será escravo, é isso que eles querem, tirar todas as suas liberdades. É isso que é repressão financeira. Se você não sair do sistema, o Bitcoin é uma saída, tem outras saídas. Você pode estudar pedra, você pode estudar ouro, você pode estudar como é que você compra um veleiro e sai daqui, não é isso? Você pode estudar muitos outros mercados. Mas se você não estudar como sair do Legacy, você está sendo voluntário espontaneamente. Jesus disse que a maioria das pessoas não ia para o céu. Aristóteles e Platão demonstraram, logicamente, que a maioria das pessoas eram escravos pela própria natureza. A minha mensagem aqui não é para você que não quer a salvação, não é para você que não quer ser livre. É para você que quer ser salvo e quer ser livre. Quer ser salvo e quer ser livre? Vá até o final, entenda os conceitos e faça tutoriais. Porque se você não dominar esse conhecimento aqui, bicho, vai ser muito difícil que seus filhos sejam livres. E provavelmente você nem vai ter netos, viu? Essa ilustração aqui de Alan foi excelente. Ela demonstra como não existe nenhuma espontaneidade nas mídias oficiais. As mídias que são dissidentes, elas são caladas, apagadas, canceladas. Hoje não existe mídia que não é oficial. Não existe negócio de verdadeira opinião pública que não seja controlada por governo. Até as palavras que os caras dizem são as mesmas, as opiniões são as mesmas em qualquer canal que você vá. Então, quais são os pressupostos?
o que é moeda, o que é dinheiro e o que é Bitcoin. Quais são os nossos problemas? Olha nesse gráfico aí. Quais são as formas tradicionais de acumulação de riqueza? Era você poupar, tendo qualquer grau de acumulação, e ao longo do tempo você ia chegar a ficar rico. Acabou isso. Se você acumular metade do que você ganha e você perder 20% ao ano, vai ter uma hora que você não vai ter nada, bicho. Não adianta acumular se você em regime de juro negativo. Não existe investimento em regime de juro negativo. Quais são as consequências? A crise demográfica e o efeito Curley. É tão difícil para as pessoas conseguir acumular alguma riqueza que a maioria das pessoas simplesmente desiste de ter famílias. Não no mundo. Na África eles ainda têm uma fecundidade alta, no mundo islâmico. Mas no Brasil, o Brasil tem a segunda menor fecundidade das Américas. É complicado. E o fim dos controles tradicionais. Com o Bitcoin, você vai ser imune a expropriações forçadas, imune a controle de capitais, imune a controle de consumo e transações e imune a imposto de renda involuntário. Bitcoin é a governança por consenso, a regulação contratual pura, com as motivações de mercado como estrutura e a liberdade contra regulações e controles como lastro. Vamos recapitular. A gente vai dar soluções para os principais problemas aqui. Quais são os principais problemas? Vamos para o slide de novo. Fim dos empregos. Fim dos empregos não é o fim do trabalho. Uberização, empreendedorismo, atividades informais. Hoje em dia, qualquer um que queira dirigir um Uber consegue alugar um carro, alugar um e meter bronca. Um menino hoje em dia com 13, 14 anos, que seria ilegal contratar ele, pega uma bicicleta motorizada e começa a fazer entrega. Hoje em dia com uberização, meu irmão, acabou. Tem uberização de academia com Gympass, tem uberização de banco, tá bombando. Hoje em dia, emprego é infinito, embora as relações de trabalho talvez tenham entrado em total obsolescência, né? Especialmente trabalho sob regulações absurdas da época do fascismo que tem no Brasil, né? Juro negativo, fim dos retornos por investimentos nos meios convencionais. O juro negativo e a guerra ao dinheiro podem ser aproveitados. O que significa isso? O fim dos investimentos no Legacy não significa o fim dos investimentos no universo. Inclusive o Bitcoin não é investimento. O Bitcoin é um hedge. O Bitcoin é uma forma de você se proteger. Só que como você está chegando cedo ao Bitcoin, como os governos e as empresas ainda não aproveitaram o Bitcoin é a primeira revolução financeira, é a primeira mudança brutal de paradigma, que o varejo, que os pequenos é que vão enriquecer em cima dos grandes e não o contrário. E se você aproveitar, se você quiser aproveitar, have fun, stay poor, né? Problema seu, né? Esse é um dos brocados básicos lá da comunidade. Crescimento exponencial do Estado, em regulação e tributação, é o grande problema descrito no principal livro do professor Olavo, O Jardim das Aflições. Qual é a solução para isso? O totalitarismo pode ser vencido pelas alternativas paraestatais. O governo vai explodir o totalitarismo porque ele vai enfrentar a erosão tributária. Se ele vencer, o mundo vai ser uma grande Coreia do Norte. Se nós vencermos, nossos filhos vão ser livres e ricos como ninguém nunca foi. Mesmo que em algumas regiões do mundo haja um totalitarismo, em outras existam paraísos, porque inclusive só existem paraísos fiscais porque existem invernos fiscais. Só existem paraísos regulatórios porque existem infernos regulatórios, não é isso? Talvez, daqui a algumas gerações, existam fazendas de escravos como a Coreia do Norte e existam países como El Salvador, que seja 10 vezes mais livre do que Singapura e que abrace o Bitcoin de braços abertos, né? Que receba o Bitcoin de braços abertos. Não sabemos, mas isso é possível, né? Crises demográficas de produtividade moral e econômica se retroalimentando. Endividamento recorde. Mais de 3,5 vezes de toda a riqueza que circula no mundo já é dívida. Qual é a solução para isso? O que é mais fácil, o macaco mudar de árvore ou mudar a árvore de lugar? É um problema para você a desvalorização do real se você não poupou em real? Qual é a solução? Ser devedor em real. Buscar se endividar em real de maneiras baratas. Alavancar nessas porcarias que você sabe que são lixo e vão morrer. Se você quiser pesquisar sobre um cara que ficou bilionário, não é milionário não, que ficou bilionário em dólar alavancando, eu recomendo pesquisar a história de Hugo Stinnes. Eu não sei como se pronuncia isso corretamente em alemão, mas procure no Wikipedia. Ele se endividou fortemente na República de Weimar, que foi um dos períodos hiperinflacionários máximos da história da humanidade, e ficou bilionário. Tem uma história que ele mesmo contava, que ele comprou uma fábrica de sapato e no final ele pagou o equivalente a 5 caixas de sapato. Perspectivas para o Brasil. Totalitarismo, final da curva de Laffer, inverno demográfico com fecundidade suficiente, fim do juro negativo com a explosão do custo de vida, perda de valor do Legacy, déficit sistemático das contas públicas. Você acha que os próximos anos do governo Lula vai ser déficit ou superávit, primária e secundária? Pelo amor de Deus, né? Queda brutal e sistemática do QI médio. O Brasil é o único país do mundo já registrado na história de 5 décadas de QI decrescente, bicho. Inclusive, muita gente acredita, umas visões racistas, inclusive, que o QI é genético. Eu tenho uma refutação prática disso. Pesquisem duas gêmeas coreanas que foram separadas na primeira infância. Eu não sei se elas tinham 2, 3, 4 anos. Foi nessa fase. E uma foi separada da outra e uma família californiana criou a guria. A guria que foi para os Estados Unidos, obesa e tal, balofa, comunista, aquelas merda servidora pública, tem 2 desvios padrão menos de inteligência do que a outra. Com histórico médico muito semelhante. Elas tiveram, inclusive, apendicite, vários problemas no mesmo ano, bicho.
Pesquisa esse caso. 2 desvios padrões não é uma variação esperada para alguém que teria principal determinante igual, né? São gêmeos idênticos, têm o mesmo DNA, né? Continuando. Queda brutal e sistemática do QI médio, guerra ao dinheiro e desmonetização e decomposição das instituições. Guerra ao dinheiro é o CBDC. É um movimento do governo em nome da segurança, como aquelas 10 medidas lá totalitárias de Moro, daquela galera, e dos nazifascistas, né? De querer proibir liberdades individuais, dizendo que é para combater a corrupção. O problema é que a corrupção que eles querem combater é a sua liberdade de ir lá comprar a alface na feira sem comprar imposto. A corrupção que eles querem combater, você acha que é a compra de voto? Você acha que algum político quer combater a compra de voto que botou eles lá? Pelo amor de Deus, né? A liberdade que ele quer destruir é de seu filho herdar de você sem pagar 20, 30, 40, 50% de imposto, como é em alguns lugares, e é de você ir na feira e comprar uma alface sem pagar imposto, né? Como diversificar ou evitar esses riscos? Pô, gostei, Alan, você botou fuder aí, viu? Evidência 1. Aumento da base monetária do real. Porra, o dólar desgraça aumentou 6 vezes em 10 anos e o real aumentou 18 vezes em 20 anos. E isso foi a parte menos pior, piorou depois. E você vê que eu corto aí antes da pandemia, pra galera dizer, não, foi pandemia e tal, Bolsonaro não tinha escolha. Pronto, botei antes da pandemia. Você aumentou sua riqueza em 18 vezes em 20 anos, isso foi só o aumento da base. Isso foi só o aumento da base. Você tinha que ter aumentado isso e descontado de qualquer risco ao trabalho, só para você não ser diluído em real. Retornos de CDI muito inferiores. Já era inferior antes de 2018, agora nem se fala, né? Então, se você quiser aprofundar nisso, eu tenho um artigo no Substack, porque eu juro negativo depois de 2018. Eu comparo o CDI, comparo o dólar, comparo o aumento da base em diversos cenários, em diversas moedas. Porra, se você quiser saber o que é juro negativo, aprofunde. O Substack é uma leitura de menos de 20 minutos. E tem fontes, se você quiser ir lá, fazer sua simulação, acompanhar nas atualidades. Eu não sei quando você está vendo esse vídeo aqui, pode ser anos depois. Eu acredito que com o Alan, se tiver realmente uma demanda por esse curso, provavelmente a gente vai estruturar um curso com uma edição mais profissional, com um roteiro mais profissional, se existir demanda mesmo por esse curso. A gente vai realmente oferecer cursos mais avançados, explicar setup, boas práticas, método de comunicação. Isso deve escalar. Se isso não escalar e você estiver vendo esse vídeo aqui daqui a 3 ou 4 anos, você vai lá no Substack, se o Substack desistir, você vai lá e vê o que é o atual, como é que vai estar em 2023, com 2024, o período que você quiser, bicho. Vai lá e me refute, se você quiser fazer um artigo dizendo que eu estou falando mentira, vai lá e me mande, eu tenho interesse. Retornos em ouro. 2 prints do valor do ouro. O Shao, como eu já falei, é a onça do ouro. É 31, alguma coisa. É uma dessas medidas de americano que ninguém entende direito, porque caralho, esses caras não usam quilo e metro e o SI como o resto do mundo. Mas, voltando. Uma onça de ouro, em 28 de setembro de 2018, custava R$ 4.800. Beleza? E no dia 11 de julho de 2023, valia 9.388. Praticamente dobrou, não é isso? Um pouco menos do que dobrou. Foi bom ter dobrado em dólar? Dobrado em real? Foi bom? Você esperar quantos anos 2023 menos 2018? Você esperar 5 anos para dobrar seu dinheiro, tá bom? Tá bom ou não tá bom? A questão é, o que você vai fazer com esse ouro? Se você vender o ouro agora, você vai ter que pagar imposto. Você já não vai conseguir nem recomprar o ouro que você tinha vendido, que já é uma perda de valor que a gente viu que nesse período, praticamente a porra diluiu 6 vezes em dólar. É por isso que isso é mais uma evidência de como o ouro está sendo desmonetizado, como o ouro está deixando de ser reserva de valor. Em 71, quando o ouro, o dinheiro, quando a moeda era lastreada em ouro, quando as moedas estatais eram dinheiro, porque elas tinham uma relação fixa com o ouro, o market cap, o valor total de todas as moedas, era mais ou menos igual ao market cap do ouro, porque em tese aquelas moedas seriam trocadas pelo ouro. Hoje em dia, como a gente vai ver em outros gráficos, as moedas que não têm lastro nenhum, que podem ser emitidas a partir de qualquer política pública por decreto, pela honestidade do político, elas valem mais de 10 vezes mais do que todo ouro no mundo. Ou seja, o ouro deixou de ser reserva de valor. Resultado, quem investiu em ouro mais do que triplicou em real. É essa a solução? Ou seja, o cara dobra em real, triplica em real. A maioria das pessoas, você vai ganhar dinheiro. Dobrar em real não é ganhar dinheiro. O real não é dinheiro. O real é moeda, o real é merda, porra. Dobrar em real, triplicar em real, em horizontes de 10, de 15 anos, vai perder dezenas de vezes, né? Evidências, retornos do... Agora não é real. Agora é dólar-ouro. Por que eu botei isso aqui? Para mostrar que se você pegar o máximo de 2011, 2011 não é ontem, bicho. 2011 é há 12 anos atrás. Há 12 anos, teve gente que comprou ouro há 12 anos atrás, que esteve perdendo esse ano, esteve perdendo no ano passado, esteve perdendo praticamente todos os anos. Ou seja, o ouro ainda não recuperou o valor nominal, não é real não. Para recuperar o valor real em relação ao aumento da base monetária, ele teria que multiplicar por 6 em dólar, não é isso? Você acha que isso vai acontecer? Você acha que algum governo vai adotar ouro como moeda? Eu duvido muito. E se adotar, não vai ser para entregar para o escravo, né? Resultado. Ouro em 2023 valeu menos nominal que em 2011. Isso seria uma diluição de 6 vezes pela base monetária. O bug do ouro. Nós já falamos do bug do ouro. O lastro em real, o lastro do ouro, o lastro do Bitcoin. O lastro do real é a honestidade dos políticos do Brasil. O lastro do ouro
de um ouro de papel é a honestidade de alguém entregar o ouro daquela pessoa que emitiu o papel dizendo que vai entregar X ouro que está escrito ali. Qual o lastro do Bitcoin? Pesquise aí, o lastro do Bitcoin. Tem um artigozinho excelente que existem 6 lastros para o Bitcoin. O lastro do Bitcoin, se você considerar que lastro é a garantia de escassez, é a pré-programação dele. Nós sabemos quantos Bitcoins vai existir em cada bloco de agora até o fim da história da humanidade. Então, o lastro do Bitcoin, o lastro físico do Bitcoin, são os bilhões investidos na infraestrutura de mineração. E o lastro, se você considerar lastro como garantia de escassez, garantia de valor, é a pré-programação do Bitcoin na redução da metade a cada 2.100 blocos, que nós comemoramos nos halvings, que é quando a emissão do Bitcoin cai a metade, e todas as vezes que isso aconteceu, o valor do Bitcoin subiu dezenas de vezes. Quem tinha ouro se deu bem em Cuba, Venezuela, China, União Soviética. Eu não vou dizer a você, pergunte, pesquise, quem tinha ouro nesses lugares se deu bem? Eu acho que quem tinha veleiro nesse lugar se deu melhor do que quem tinha ouro, viu? Qual o custo de transação do ouro? Quantos por cento você vai perder para comprar ouro? Procura as casas de leilão, você consegue comprar o ouro, a grama do ouro em algum lugar? Quanto é que você vai perder na hora de comprar e quanto você vai perder na hora de vender? Você é capaz de determinar a autenticidade e pureza do ouro? Você sabe qual é a densidade do ouro de cor? Você sabe qual é o som do ouro de cor? Tem até um videozinho excelente de Alan, se você quiser botar aí para você entender o que é sound money. Sound money é o dinheiro sonante, é o dinheiro que faz som de dinheiro. Você sabe qual é o som de dinheiro? Existe som característico de ouro 18, 24. Você sabe qual é? Provavelmente eu e nossas gerações não vão saber, né? Você é capaz de determinar a densidade do ouro? Você é capaz de determinar com sua capacidade sensorial se o ouro, o magnetismo do ouro, se ele é magnético, diamagnético? Você é capaz de tirar ouro da ditadura? Você é capaz de ir lá na Venezuela? Então vá lá que você fica rico, você consegue um dinheirão nessa arbitragem. Agora nós vamos para a parte mais importante. Eu compraria Bitcoin, mesmo que o Bitcoin nunca mais variasse em dólar. O Bitcoin continuaria sendo o principal ativo da história da humanidade. Simplesmente porque eu posso transmitir ele através de qualquer meio de comunicação. Eu sou imune ao controle de capitais, eu sou imune à diluição de moeda e ninguém pode me impedir que eu tire ele do país em minha cabeça. Mesmo que o Bitcoin se mantivesse estável em ouro ou em dólar, ele ainda seria o principal ativo da história da humanidade, na minha opinião. Agora, ele não se mantém estável. Todos os ciclos o Bitcoin subiu e ele subiu brutalmente. Ele também caiu brutalmente. A cada 4 anos, no ano do halving, ele sobe dezenas de vezes. Geralmente a cada 4 anos ele atinge um all-time high no ano posterior e depois ele despenca 80% a 90%. Isso já aconteceu diversas vezes. Esse gráfico radial explica isso. Esse gráfico radial ele deve ser entendido como um relógio. Cada volta nisso aqui são 4 anos. E você está vendo que o vermelhinho, que é o fundo, geralmente é junto e o verdão, que é o topo, também é junto. E ele está ilustrando aqui também com ciclos emocionais de mercados que foram identificados há mais de um século atrás. O que significa isso? Quando há o halving, há motivos fundamentais para o preço aumentar. Por quê? Porque a emissão do Bitcoin, os Bitcoins oferecidos ao mercado diminuem. Só que toda vez que existe a mudança de fator fundamental, também existe uma reação exagerada das pessoas para cima e para baixo. Isso é normal, isso é da natureza humana. De uma maneira mais simplificada, quais são os retornos médios do Bitcoin comparados com o ouro e SP500? Novamente, o Bitcoin é um negócio brutalmente diferente, né? E além do Bitcoin ter um retorno brutalmente diferente de outros ativos, tem a questão da correlação. O Bitcoin tem uma baixa correlação com outros ativos. E para o caso do brasileiro especificamente, o mais importante é não ter correlação com o real, né? Você tem uma correlação inversa com os riscos que o brasileiro tá exposto. Se o real fuder, se as fazendas forem destruídas, pessoal, eu vou comprar terra porque eu vou cair imune às merdas de governo. Bicho, o governo meteu o controle de capital na Argentina, o valor da terra em dólar caiu metade. Se o fluxo de caixa que sai da terra é exportação, e o dólar exportação agora vale metade do que o dólar exportação valia ontem, acabou. Você perdeu metade do seu fluxo de caixa, né? Você perdeu metade do fluxo de caixa projetado, o objeto perde metade do valor, né? O governo pode destruir 100% do valor do imóvel. Pesquisa o valor dos imóveis na Argentina, lá em Caracas, quantos por cento dos apartamentos estão vazios. Eu conheço pessoas que tinham fazenda de $1 milhão que vendeu 10 mil em cash. Quanto é uma perda de 1 milhão para 10 mil? Eu conheço gente que tinha apartamento de $100 mil que abandonou o apartamento.
Abandonou, porque pra vender a 5 mil, 10 mil dólares, o cara preferia deixar a porra vazia lá e depois voltar e discutir, dependendo quando mudasse o regime. Você acha que esse cara vai voltar e vai ter um apartamento que vai valer alguma coisa? Em Salvador, a população de Salvador já diminuiu do pico, já diminuiu quase 12% do pico. Você acha que a população de Salvador nos próximos anos vai aumentar ou diminuir? Eles param de construir, as pessoas vão ter 2, 3 casas, as pessoas estão tendo cada vez menos casa. Antigamente, família de interior tinha casa de apoio em Salvador, alguém tem casa de apoio em Salvador? Hoje tem Airbnb, tem hotel, tem flat, tem tudo, bicho, tem várias soluções. As pessoas com comércio digital, nos Estados Unidos, que é a economia crescendo, Salvador é um negócio derrotado, mas se a gente fala numa economia crescendo, a demanda por imóveis comerciais cai 3, 4% todo ano, há quase 10 anos seguidos. Vai ter mais comércio brick and mortar, que ele chama de concreto, de cimento e bloco, ou as pessoas vão comprar mais na internet? Vai ter mais espaço de escritório ou as pessoas vão trabalhar mais online? Vai ter mais universidade presencial ou telepresencial? Pelo amor de Deus, né? A demanda por imóveis comerciais, residenciais no Brasil, porra, a tendência é destruir. Imóveis agrícolas. Quantos por cento das terras você acha que está na mão dos entes privados? Uma das primeiras coisas que o governo vai fazer quando ele precisava arrecadar mais, não é vender os 70% das terras que estão na mão deles? Na hora que o governo dobrar o número de terras disponíveis para iniciativa privada rurais, vai acontecer o que com o valor de terra no Brasil? Pois é. Tendências de preço e halving. Imóveis sempre foram reserva de valor em lugares com a população aumentando. Porque é lógico, você tinha um bem que era escasso, que espaço não existe infinito, e o número de pessoas aumentavam. O Brasil, em 5 séculos, de maneira simplificada, sextuplicou a população em cada século. Aumentou por 6. A população do Brasil vai aumentar ou diminuir nos próximos anos? A população vai aumentar no curto prazo. Por quê? Porque se nasce muito menos gente hoje do que nascia há 40 anos atrás, mas as pessoas estão vivendo mais do que viviam antigamente. Então o número de pessoas está aumentando, mas o número de velhos. Repito, tem mais pessoas de 40 anos do que de 4. Se você tem mais de 30 anos, você não vai... Se você tem menos de 40 anos, você não vai aposentar. Você não vai receber nada relevante. Você vai receber uma aposentadoria, como na Venezuela. Você vai receber uma aposentadoria, como em Cuba. Uma merda lá que não vai comprar nem uma peça de picanha, né? Que talvez, pelo menos na primeira parte, possa até comprar, não é isso? Mas voltando, tendência de preço e halving. Esse gráfico explica mais fácil. Você está vendo aí os picos e a volta. O pico e a volta. O pico e a volta. E o canal onde ele está subindo. O Bitcoin, a cada 4 anos, sobe dezenas de vezes e cai 80%, 90%. Sobe dezenas de vezes e cai 80%, 90%. E por que nós estamos fazendo o curso agora? Nós estamos fazendo o curso agora porque nós estamos no final de um bear market. Estamos no final de um processo de desvalorização brutal. E o halving é no próximo ano. E além disso, nós estamos às vésperas do ETF Spot, de movimentos públicos, dos grandes metacapitalistas, do consórcio, os donos do mundo querendo comprar Bitcoin. Você quer comprar antes ou depois dele? Eu quero que você compre antes. Se você me ouvir, a liberdade, você vai aproveitar a janela. Se você não me ouvir, have fun, stay poor, não é isso? Vendi meu carro por 2,2 Bitcoin. Só que depois disso aí, teve fork. Então eu transformei esses 2 Bitcoin, eu recebi forks, né? Então eu vendi um K97 de 3,5 mil reais por 3 Bitcoins. Olha que negócio maravilhoso. Pois é. Dá pra comprar o que com esse K97 hoje em dia? Que maravilha, né? Pesquisa o que é 3 Bitcoins agora. Você vai ver qual foi o grau de ganho. E eu cheguei tarde. Quando eu comprei o Bitcoin em 2015, eu observava que o Bitcoin já tinha sido dezenas tipo, 5 ou 6 vezes mais em 2013 e que depois tinha despencado. Eu conheci pessoas, desse momento que você está vendo aí, em dezembro de 2015, eu conheci gente que 3 anos antes tinha comprado Bitcoin de 100 vezes menos, de 10, de 20 reais, como aquele tem aquele post lá do Mika. Então nessa época era ainda mais brutal você pagar 1.500, 2.000 reais no Bitcoin, você dizia, porra, meu Deus, R$1.000 o cara pagava há 3 anos atrás, 10, não é isso? É uma escala muito menor de brutalidade, de diferença do que o de hoje em dia, né? Tendência de preço e halving. Mais uma vez, tem o halving, aumenta dezenas de vezes, porque tem um motivo fundamental, despenca dezenas de vezes, porque a correção também era necessária. E assim sucessivamente. Tá na hora. É melhor você começar a estudar isso aqui. Saldos de Bitcoin e Exchange. Isso aqui não é o normal. Nos últimos anos, existiu um aumento de consciência do que são boas práticas. E o básico de boas práticas, como a gente vai ver na mentalidade Bitcoin, né? É que not your keys, not your Bitcoins. Se você não tem a chave privada, se você não criou, e a única pessoa que tem acesso à chave privada, o Bitcoin não é seu. E quanto mais as pessoas vão sendo roubadas, tomando golpe na Luna, tomando golpe na Celsius, tomando golpe na... Como é o nome desse vagabundo lá da Gás? Quando as pessoas vão sendo roubadas, elas vão aprendendo na FTX, né? O esquema mensalão ucraniano. Então as pessoas vão aprendendo que não é para deixar o Bitcoin na mão dos outros, não é para deixar o ouro na mão dos outros. O ouro na mão dos outros as pessoas já entenderam, né? Então as pessoas vão aprendendo a fazer autocustódia, que é o nosso objetivo nesse curso. O nosso objetivo aqui são os tutoriais. Isso aqui é só teoria para estimular você a fazer o tutorial. O curso mesmo, o conteúdo útil aqui, a Alan, eu tô estimulando você, eu tô motivando você a assistir o tutorial e fazer o que a Alan tá mandando, bicho. O que aconteceu de diferente? A maioria dos bitcoins, eles não estão à venda.
It's not for sale. É aquele print lá do... Eles não são investidores. Tinha um bilionário, 2 bilionários, inclusive boomers. O Paul Tudor Jones e o Duncan Miller conversando sobre Bitcoin. O cara diz assim, rapaz, o Bitcoin caiu mais de 90%. E mais de 80% dos caras não venderam. Esses caras não são investidores, eles são zelotes religiosos. Eles vão até o fim, por isso eu vou comprar. E é exatamente isso. As pessoas estão sacando os Bitcoins de exchanges. Na verdade, cerca de 2 milhões de moedas ainda estão no exchanges. Já foram emitidos mais de 19 milhões de bitcoins. Algumas pessoas acreditam que 3, 4 ou 5 milhões estejam perdidos. Mas mesmo dos não perdidos, 80% não estão à venda. Tendência de preço stock to flow. O stock to flow, ele concentra um monte de informação. A relação de estoque-fluxo, o quanto escassa é a produção de uma coisa por ano em relação ao estoque dele, explica por que o ouro vale mais do que a prata. Ah, porque tem mais prata do que ouro no mundo. Beleza, mas tem 18 vezes mais prata do que ouro no mundo. E a prata vale 80, 90, já chegou a 120 vezes menos do que o ouro. E também existe menos ródio, existe menos paládio, existe menos um monte de metal no mundo do que ouro, e nem por isso esses metais valem mais do que o ouro. Por grama, o paládio, esses não, tudo tá valendo... por exemplo, platina, chegou a valer o triplo do ouro, hoje vale metade. Por que a platina vale menos do que o ouro se a reserva mundial de platina é 30, 40 vezes menor? Porque a produção por ano de platina, a inflação da platina é maior do que a inflação do ouro. Se você compreender o stock to flow, o criador dessa relação, ele criou uma fórmula que fez uma porrada de previsões erradas. Por quê? Porque você descobrir uma relação não significa necessariamente você ser capaz de gerar a formulação correta. Quem gerar uma formulação correta, que explique isso sistematicamente, vai estar em todos os livros de finanças. Isso vai ser tão importante quanto o KPM. Isso vai ser o método de valuation de ouro, de petróleo, de todos os bens, de commodities que não geram fluxo de caixa, né? The Evolution of Bitcoin. Isso aí é o teorema da regressão de Mises desenhado. Todos os bens que se tornaram moedas dentro do mercado seguiram a sequência lógica de adoção. Primeiro como colecionável, depois como bem especulativo, depois como ativo, e ele foi avançando. Você vê que o Bitcoin também venceu cada uma dessas etapas. Tendências de migração de riqueza. Vocês lembram que eu falei que no mundo o dinheiro evoluiu mais ou menos desde a crise da Idade do Bronze, há 7 mil anos, 8 mil anos atrás, até hoje, e que o Brasil em 500 anos repetiu essa história. O índio queria ouro e prata, uma moeda de ouro para você, aqui, como se você fosse aquele Caramuru, o primeiro cara que chegou aqui com arma de fogo. Você preferia 40 peças de ouro ou você preferia uma arma de fogo? Ou você preferia um facão, uma faca? Muitas pessoas, inclusive numa situação dessa, podiam preferir uma armadura, um martelo, um negócio e um anzol, né? Podia ser muito mais útil do que uma arma de fogo que você não ia ter como fazer pólvora. Então, é lógico, é natural e é cíclico em sociedades. Em sociedades primitivas, praticamente todo o valor esteja em coisas físicas. E quando a sociedade vai avançando, a maior parte do valor vai ser absorvido pelo conhecimento. O conhecimento sempre foi o maior valor de todos. Sempre foi. A questão é que o conhecimento no passado ele não era monetizado. Não existiam meios de comercializar o conhecimento. Você podia criar coisas físicas com o seu conhecimento, mas você não tinha como vender ele propriamente, né? Imagine, há 20 anos atrás, era possível que uma pessoa em Salvador, como eu estou aqui agora, na esquina de minha casa, poderia gravar um curso que ia escalar e vender um monte de gente. Uma pessoa como eu, sem nenhuma propaganda. A gente não fez propaganda nenhuma. A gente botou no nosso próprio perfil pessoal. Se você quiser fazer um curso, você vem aqui e se inscreva. E centenas de pessoas se inscreveram. Isso aconteceria há 10, 20 anos atrás, sem a penetração da internet que tinha? Nem pensar, né? Então, a tendência é essa. Talvez nunca chegue a 100%. Talvez chegue a 99, 99, 99, mas a tendência é essa. Inclusive, isso vai enriquecer a sociedade. Na hora que as pessoas pararem de utilizar imóvel como reserva de valor, os imóveis vão ficar mais baratos. Você vai poder morar melhor e mais barato. Na hora que as pessoas deixarem de usar o ouro como reserva de valor, o ouro vai ficar mais barato, nós vamos ter melhores componentes eletrônicos, joias mais baratas, muito mais uso do ouro. Se a humanidade hoje resolvesse... Eu vou explicar o stock to flow de uma maneira que você vai conseguir entender agora. Se a humanidade resolvesse que a grande moeda, que todo o dinheiro do mundo fosse ser lastreado em cobre, o mundo inteiro estaria mais pobre. Por quê? A elasticidade do cobre é maior. O que significa elasticidade? Se o valor do cobre aumentasse 5 ou 10%, a produção de cobre poderia aumentar várias vezes, e não só 5 ou 10%. O que é produzir isso? O mercado ia se autorregular e ia reduzir a quantidade de cobre. Se todas as pessoas sistematicamente utilizassem o cobre como reserva de valor, aumentaria a quantidade de cobre estocada, aumentaria a produção do cobre e todas as pessoas estariam mais pobres, porque como a elasticidade dele é alta, todo mundo ia comprar um monte de cobre que não ia valer nada, que a inflação dele não ia deixar de ser alta. Na verdade, a inflação dele ia ser mais alta quanto mais pessoas utilizassem ele como reserva de valor. Por que a inflação do ouro é baixa? Porque a concentração do ouro no planeta Terra é baixa. A inflação do ouro, historicamente, é entre 2% e 3% ao ano, que é mais ou menos o crescimento da história da humanidade. Agora, a inflação do ouro é muito menor do que isso. A inflação do Bitcoin é muito menor do que isso. E vai ser para sempre.
Nunca serão criados, nunca serão emitidos mais bitcoins do que nos últimos 4 anos. Nunca, nem 100 anos, nem 50, nem 60. Isso é verdade a cada halving, porque reduz a metade. Isso pode inclusive ser um problema. Muitas pessoas alegam que o sistema pode colapsar, porque o sistema do Bitcoin, ele funciona baseado em FIIs pagas voluntariamente e nesse subsídio, nesses novos Bitcoins que são criados. Muitas pessoas acreditam que o sistema do Bitcoin poderia colapsar por falta de uso da blockchain. Eu acho que isso ficou claro que é mentira nos últimos anos, especialmente com esse negócio de ordinals, NFT e tal. A demanda de pessoas utilizando a rede. Sempre vai existir demanda. E havendo demanda, tem alguém que pague por isso. Mesmo daqui a 120 anos, quando o Bitcoin parar de ser emitido, provavelmente, eu acredito, que o sistema pode se sustentar apenas com FIIs voluntárias, né? Ou pode mudar as casas decimais, né? Haver 10 satoshis, 1000 satoshis e continuar a emissão nas casas monetárias inferiores, né? Esse print é extraordinário. Diversos bilionários e personagens respeitados no mercado recomendam e admitido ter readquirido bitcoins como meio de elevar a rentabilidade por diversificação. Pesquisa aí, eu não vou colocar no material de apresentação não, mas tem diversos sites que fazem comparações de pessoas dizendo que Bitcoin é uma desgraça, Bitcoin é veneno de rato, Bitcoin é de vagabundo, e depois dizendo que está adotando Bitcoin. Isso aí tem de coleção. Na hora que o Bitcoin for mainstream, o valor de um curso desse vai valer 100 vezes menos. O Bitcoin hoje é uma grande oportunidade, porque a maioria das pessoas não entenderam. As pessoas que usam energia elétrica têm uma vantagem comparativa em relação às pessoas que não usam, enquanto energia elétrica for uma novidade. Na hora que todo mundo usar energia elétrica, não vai ter vantagem competitiva nenhuma em usar, né? Crescimento vem de poupança, fecundidade e produtividade. Mais gente, mais dinheiro, ou fazer as coisas de uma maneira que você produza mais com menos. A produtividade do mundo tem caído, a fecundidade do mundo tem caído e a poupança do mundo tem caído. O sistema que nós vivemos, essa civilização, está fadado ao colapso. Todos esses sinais são sinais típicos de sociedades vendo o colapso, né? Deflação, disrupção, democracia, desalavancagem. O que significa inversão da pirâmide demográfica? Uma pirâmide demográfica normal é um monte de criança e pouco velho. O Brasil está invertendo, é para ter um monte... A minha geração de 40 anos não vai aposentar. Quem tiver menos idade do que eu nunca vai aposentar. Por quê? Porque vai ter mais velho do que jovem. Essa é uma sociedade que está fadada ao colapso. Nós já conversamos. O Japão, em 95... tinha mais PIB do que hoje, nominal em dólar. O Japão é uma sociedade em colapso? Não. Por cabeça, o PIB está aumentando, porque a população está diminuindo. Mas uma vez que você chegou no pico demográfico, não tem mais crescimento, o país não cresce mais. E nós estamos falando do Japão, a gente não está falando do Brasil. O que vocês acham que vai acontecer no Brasil? Os imóveis no Japão nunca recuperaram o pico da década de 90, bicho. Nunca. Você acha que o Brasil... muitas pessoas acreditam, de verdade, inclusive com fundamento, que vai acontecer a mesma coisa na China que aconteceu no Japão, que a China, a partir de 2025, nunca mais vai ter um crescimento, vai ter 2 anos de crescimento de dígito inteiro, como o Japão não teve. Isso é natural, e a causa disso é a fecundidade, assim como a demografia foi a principal causa do crescimento chinês. Metade do crescimento do mundo nos últimos 20 anos foi na China, por causa da lei do filho único. O que a lei do filho único fez? Dezenas de milhares de abortos de mulher, uma sociedade que tem pouca mulher, muito homem sem mulher, querendo acumular, ter apartamento, ter casa, ter tudo para poder ter mulher. Uma explosão de produtividade, de acumulação. Pois é. Uma explosão de mão de obra, homens solteiros. E agora vai acontecer o quê? Uma explosão de pessoas idosas, sem família, desestruturadas, né? O negócio lá vai ser feio, vai ser medonho. Né? E ainda tem o Chiocas, ainda acha que aquela conversa lá do Crazy, que a China não é nem ditadura, nem comunista, né? Eu não sei se os caras recebem dinheiro ou diz isso para não ser expurgado, né? Por medo, né? Recordes de dívida explodindo, recorde de emissão de moeda, né? A riqueza global despencando, né? A produtividade despencando, ciclos emocionais de mercado, foi o que a gente falou. Existem motivos fundamentais do Bitcoin aumentar e do Bitcoin cair? Existem. Mas é claro que a emoção humana, o mercado não é apenas elementos objetivos. A gente vai ver, inclusive, no módulo 2, que a gente vai discutir várias metodologias de comprar e vender. O que são indicadores fundamentalistas, o que são indicadores de sentimento, o que são indicadores técnicos. E você vê, inclusive pela análise técnica, que as pessoas respondem emocionalmente. As pessoas são seres emocionais. Como a gente conversou aqui, a maioria das nossas decisões, elas não são financeiras, elas não são estritamente econômicas. Embora você tenha que reconhecer o aspecto econômico na hora de tomar decisão, se você não quiser se lascar, né? O mercado é um ambiente que apressado perde dinheiro do paciente, o amador perde dinheiro do profissional, não é isso? Quem estuda vai ganhar dinheiro de quem não estuda, né? Que não sabe o que está fazendo. Quem está com pressa, quem precisa de liquidez se lasca, tem que vender a qualquer preço, não é isso? Que o insider tira dinheiro do outsider, né? O cara está dentro da empresa, ele está dentro do governo, ele sabe a decisão primeiro.
Você não vai ganhar no trade de José Disseu. Você não vai ganhar no trade do cara que tem acesso à contabilidade da empresa antes. Você não vai ganhar do trade do cara que sabe a lei que vai sair amanhã. Você não vai ganhar do trade dos brother lá da galera do Banco Central que sabe a taxa de juros daqui a um mês. Então é complicado. Síntese. Porque a velha forma de enriquecimento por juro composto não funciona. A resposta é juro negativo. Agora é só perda fixa e variável. Não existe mais investimento no legacy. Porque o Estado Social e os dinheiro fiduciários e o Legacy System estão falidos. Na verdade, o Estado Social sempre foi uma desgraça, desculpe utilizar essa expressão, uma desgraça satânica. Todos os Estados Sociais são satânicos. O primeiro Estado Social foi o do mexicano, né, que terminou em morte de milhões de pessoas, inclusive mais de 1 milhão de pessoas lutando para garantir a liberdade religiosa. Recomendo que você veja o vídeo dos cristeiros. E a segunda experiência foi a República de Weimar, que a maior parte da classe média alemã teve experiência prostituindo filhos. É isso que é o Estado Social. A Constituição brasileira é a maior construção social da história da humanidade. Porque o socialismo foi uma maneira de você dar algumas concessões para que reduzisse a possibilidade de comunismo. É isso que foi o socialismo do século XX. E o que o Brasil fez? Quando é que caiu o Muro de Berlim? O Muro de Berlim caiu, porra, no ano posterior, acabou a União Soviética, no ano posterior à Constituição brasileira, bicho. Então, o que significa isso? A nossa foi a última Constituição, o ápice da construção desse socialismo, antes de acabar o comunismo, que era o fundamento de existir essas ofertas todas para o cara não ser comunista. É isso. Por isso que eu digo, Bolsonaro chegou e disse que vai obedecer, jurar a Constituição. Você não tem como obedecer a Constituição como presidente e, ao mesmo tempo, a Bíblia. Você tem que escolher um dos dois, né? Inclusive, o direito do trabalho, Jesus afirma claramente na palavra dos trabalhadores das vinhas que é satânico, né? Bora lá, a síntese. Porque o Estado Social e os dinheiros fiduciários estão fadados? Porque são satânicos e eles são criados mesmo para destruir os otários que acreditarem neles. Economia da abundância, isso aí é um negócio interessante. Singularidade, insustentabilidade e déficit sistemático. Há pessoas que acreditam que a inteligência artificial, essas novas tecnologias, vão trazer ganhos de escalas, que a gente vai viver num mundo de riqueza absoluta, de economia da abundância, que não vai existir mais escassez de coisas físicas. Eu também acredito que isso é possível, mas depois que nós vencermos os estados. Se os estados vencerem, a gente vai viver uma miséria equivalente à Coreia do Norte. A Coreia do Norte já foi mais rica do que a Coreia do Sul e Cuba já foi mais rica que a Flórida. Olha o que eles são hoje, né? E é isso que vai acontecer se o estado ganhar. Os políticos não são pessoas normais. Em regra, os políticos são psicopatas ponerológicos. Eles seriam mais ricos se os escravos, se os cidadãos, se os sujeitos do poder dele fossem mais ricos, mas eles seriam menos poderosos. Essas pessoas vivem em função de poder e não de dinheiro. Eles querem a sua liberdade. Eles querem castrar que seu filho seja um transexual, que sua filha seja uma prostituta, uma vadia aborteira. É isso que eles querem. Então, é isso. Eles querem... Se você acredita na Bíblia, no Antigo Testamento, você acredita que o faraó mandou matar os primogênitos, né, numa das pragas do Egito. É normal, eles querem. Na hora que ele está vendo que tem muito escravo que ele não consegue controlar, ele quer matar os escravos, né? O que vai acontecer quando os juros normalizarem? Se o juro, a remuneração pela moeda for maior do que a inflação, o governo não vai conseguir pagar as dívidas, as obrigações deles. Isso vai acontecer? O juro vai normalizar? O governo vai parar de gastar com welfare, com uma mata de político, vai ter um judiciário que custa 3 vezes as Forças Armadas, vai deixar de ter? Não vai, bicho, não vai. Enquanto as pessoas aceitarem Fiat, enquanto tiver mercado para imprimir essa merda e alguém aceitar, o governo vai começar a emitir essa porcaria. Então, é isso. É por isso que eu digo que o cara que investe na B3, o cara que empreende formalmente no Brasil, é moralmente inferior do que o ditador. O ditador tá roubando, o ditador tá mamando lá para beneficiar a família dele. O cara que bota dinheiro na bolsa. A bolsa brasileira, se triplicasse, repito, quiser botar o gráfico aí, é até interessante botar no negócio. EWZ, entre na internet, bote aí, EWZ. Se a bolsa hoje triplicar em real, ela não volta ao time high. Não existe sustentabilidade, inclusive no mestrado, doutorado, foi tudo demonstrando isso. Não existe bolsa sistemática, mercado imobiliário, que compense minimamente, que pague nem a taxa básica de juros, em nenhum mercado que exista juro subsidiado e que não tenha legalidade. Simplesmente o único motivo de você abrir capital é você roubar o minoritário. O que vai acontecer quando os juros normalizarem? Eles não vão normalizar nunca. E se nunca normalizarem com CBDC de varejo e gamificação? Aí quem não conseguir fugir vai ser escravo como ninguém nunca foi. Vai ser miserável escravo como ninguém nunca foi. O que é Bitcoin? Bitcoin é comunicação incensurável, meio de pagamento imune a controle de capitais e reserva de valor, imune à expropriação. Porque Satoshi Nakamoto é John Galt. Esse é um capítulozinho do nosso querido livro, ó. Nosso querido livro. Tá de graça na internet. Satoshi Nakamoto é John Galt, porque John Galt, na história clássica de Ayn Rand, é o cara que chama os produtores da sociedade a pararem de colaborar com a ditadura e nasceu o Vale. Só que o Vale na história é um lugar físico que tem uma fonte de energia inesgotável. E o Bitcoin é isso, mas sem sede física.
Você está indo realmente nas nuvens, né? O futuro não chega para todos ao mesmo tempo. O que significa isso? Teve pessoas até hoje que acham que a energia elétrica é coisa do capeta. Não existe Amish, como é aquelas comunidades lá. Você pode negar o Bitcoin. Existem empresas que se negaram a aceitar a energia elétrica, de aceitar a internet, elas foram obliteradas financeiramente. Se você e sua família ignorarem o Bitcoin, não investir em Bitcoin literalmente, mas você entender essa tecnologia, saber como usa ela, vocês também serão eliminados financeiramente. O melhor momento para se plantar uma árvore foi há 20 anos. O segundo momento é agora. É realmente. Se você tivesse ouvido quando a gente escreveu o livro, você estaria dezenas de vezes mais rico hoje. Mas se você ignorar agora e você voltar a olhar aqui, olhar isso daqui a 5 anos, provavelmente você vai estar dezenas de vezes mais pobre de novo. É mais fácil o macaco mudar de árvore ou mudar a árvore de lugar. Você realmente acha que o seu dever é com esse país ou com sua família? Você é capaz. Jesus é claro. A salvação é individual. Você pode se salvar. Os outros não. Você pode mandar a mensagem, o cara aceita se ele quiser. A salvação é individual. Você tem uma obrigação com sua família. Nós temos uma obrigação também com o país, mas nós não temos o poder de mudar o país. Se você quiser, se você priorizar a mudança do país, sem resolver o problema de sua família, primeiro capítulo do livro do Jordan Peterson, o que vai acontecer é que você vai destruir a sua família para nada, porque o país não vai mudar. As instituições são maiores do que qualquer um de nós. Nós temos que aceitar a realidade. E nós temos que cumprir nossas obrigações com essa realidade. E qual é a nossa obrigação? Salvar a nós próprios, a nossa família e não ser comparsa de ditadura vagabunda financiando ela. Se você quiser continuar tentando mudar a árvore de lugar, você vai ser o macaco lá abraçado na árvore. Eu vou ser o macaco na árvore que tem fruta. E se a árvore começar a pegar fogo, eu mudo de árvore de novo. A questão não é o quão alto pode ir o Bitcoin, mas sim o quão baixo pode ir o dólar. Se o dólar for a zero, o valor relativo do Bitcoin será infinito. Se é assim com dólar, muito mais é com real, né? Quem tinha terras ou ações se deu bem em Cuba, Venezuela, China, União Soviética? Alguém tem alguma dúvida que nós estamos passando por um processo revolucionário? Alguém tem alguma dúvida que nessa década vão ter propostas cada vez mais fortes de nova constituinte? Alguém tem alguma dúvida que no Brasil é o estado de exceção sistemático e a aplicação da lei não é a regra? Se você acha que a aplicação da lei é a regra, que o Brasil não vive um ambiente revolucionário, que os políticos são honestos, vá lá, invista em poupança, invista em bolsa, invista em tesouro direto. Esse curso não é para você não, pode pegar seu dinheiro de volta, aproveite que está começando aqui. Eu devo pedir perdão a você que está assistindo esse curso, porque essa aula durou mais do que deveria. Deu mais de 1 hora. Infelizmente, eu não tinha como falar em menos de 1 hora de tantas crises, de tantos problemas e de tantas soluções que existem para essas crises. Agora, se você quiser aprofundar isso, eu recomendo altamente que você leia o Bitcoin Red Pill e suas referências. Vale muito mais do que tudo que eu disse aqui até agora. Se eu puder, mais uma vez, pedir a atenção dos senhores, eu gostaria de exemplificar de como serão as próximas aulas, de como foi essa. Eu apresentei o ementa, abordei cada ponto e no final eu novamente falei sobre as mesmas coisas na síntese. Isso vai acontecer sistematicamente aqui. A próxima aula vai ser sobre conceitos operacionais. O que é Bitcoin com B minúsculo, B maiúsculo? O que é mineração? O que é nó? O que é blockchain? Todos esses conceitos, eles vão ser repetidos sistematicamente. A próxima aula eu prometo que não vai durar 1 hora como essa aqui. E eu prometo que eu vou novamente trazer a ementa, trazer os objetivos, as perguntas que você tem que ser capaz de responder no final, abordar aprofundadamente cada um deles, colocando em sessões, vídeos, citações e no final fazendo um fechamento, fazendo uma conclusãozinha como eu fiz agora. Eu agradeço mais uma vez. E se você tiver qualquer expectativa que não foi suprida, estamos lá no grupo de suporte, tanto do Telegram quanto da plataforma, e estamos à sua disposição no feedback final. Todas as sugestões aqui serão muito bem-vindas. A primeira edição do livro não tinha nem metade do tamanho do livro final. Dezenas de pessoas revisaram o livro, corrigiram, mandaram referências. Nós esperamos que esse curso tenha a mesma resposta que o livro teve. Que você diga, eu gostaria que você falasse isso, você não falou aquilo, olhe para a câmera, eu quero que a edição seja desse jeito. Da maneira que você disser que vai ser, as próximas edições do curso serão. Agradeço qualquer tipo de comentário que seja enviado, melhora, correção, sugestão, sejam bem-vindos para meter bronca lá no nosso grupo. Nós esperamos construir uma comunidade, nós esperamos que você construa seu network, que você conheça as pessoas, os bitcoiners na sua região, que você construa dentro das pessoas que você já conhece, que você evangelize, e nós também esperamos que cada um de vocês se transforme em um multiplicador, não apenas dos conhecimentos de Bitcoin, mas de todos os conhecimentos dessas crises que eu acabei de abordar. Eu agradeço sinceramente por você ter aguentado a primeira aula e eu te convido, se você já tiver gás, a partir para a próxima dos conceitos operacionais. Um abraço.